Você já foi procurar como fazer um financiamento imobiliário? Você sabe exatamente como ter chances para poder comprar uma casa, um apartamento, terreno em construção ou mesmo reformar a casa da roça através do programa Minha Casa Minha Vida? Você sabe dizer, por exemplo, se o programa ele financia casas e imóveis novos ou novos e usados? Como funciona? Bom, ao longo desses 14 anos de existência, foi criado lá em 2008 para 2009, o PT de São Paulo, através do presidente Luiz Inácio da Silva, criou o programa Minha Casa Minha Vida, porque o então presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, PSDB de São Paulo, naquela ocasião tinha, em 1999, acabado com o programa habitacional do país, né? Ele não funcionava, ele não trazia os resultados necessários. E aí o programa Minha Casa Minha Vida foi criado naquela ocasião, alguns anos depois, 9, 10 anos depois, e foi um sucesso. Eu não posso dizer que ele foi um fracasso, porque ele contemplou 6 milhões de brasileiros com o financiamento da casa própria. E, obviamente, que os juros precisavam ser subsidiados, precisavam ser equilibrados, e a única ferramenta que eles encontraram naquela ocasião foi através dos recursos do FGTS, que quando se cria alguma coisa para financiar, a própria Constituição, hoje ela obriga a dizer de onde esses recursos viriam para o financiamento. E nada mais justo do que financiar o imóvel, a casa própria, através do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que todos trabalhadores CLTistas têm, que normalmente tanto a empresa arrecada uma parte, quanto o trabalhador arrecada outra. E já que esse dinheiro não corre juros, ou um juro muito insignificante, então por que não utilizá-lo para financiamento da casa própria? O problema é que o governo usa muito esses recursos, aloca para uma série de outras coisas, e obviamente a falta dele também é muito grande para poder fazer com que as pessoas tenham mais casa e tenham acesso a maior número de financiamentos. Aí muda de governo, o próprio governo Fernando Henrique sempre diz que o melhor programa é aquele que possibilita a casa própria para aquele que possa pagar. Então, já que a renda no Brasil é instável, baixa, o governo tem por obrigação de criar regras que sejam possíveis que as pessoas consigam comprar e pagar o seu imóvel. E aí o que aconteceu? Mudou-se o governo, veio aí o Jair Messias Bolsonaro e ele mudou para melhor, mas funcionou por muito pouco tempo, porque realmente abriu uma lacuna muito grande, ou seja, antes o FGTS, que apenas tem 90 bilhões de reais no fundo gerido pela Caixa, é o que punha os recursos para o financiamento. Quando o Jair Messias Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, mudou as regras, ele fez uma série de mudanças no sentido de melhorar para que mais pessoas pudessem ter um imóvel, de melhorar para que mais recursos pudessem ser injetados no financiamento da casa própria, e de melhorar também no sentido de que as pessoas pudessem pagar, sem contar, por exemplo, que na época dele, mesmo aquele que já tivesse um imóvel ou aquele que quisesse empreender com esses recursos, também teria no FGTS, teria no Minha Casa Minha Vida, melhor dizendo, uma condição para fazer isso. Aí o Jair Messias perdeu para ele mesmo, ninguém ganhou dele, o presidente que está aí não ganhou do Bolsonaro. O Bolsonaro é que jogou a toalha, e quando ele jogou a toalha, por que ele jogou a toalha? Ele jogou a toalha porque realmente ele não teve apoio, falava demais, né? Não conteve um pouco o que ele dizia e acabou perdendo o apoio. Ele nunca teve o apoio dos militares, ou só de alguns militares, de algumas alas, tendo em vista o resultado que nós vimos aí. Ele bateu muito em algumas teclas e nisso de nada adiantou, porque aquele que perdeu um ente querido, obviamente não ficaria satisfeito lá pela Covid, ele dizendo que era apenas uma gripinha. Problemas polêmicos à parte, vamos voltar aqui para o campo do Minha Casa Minha Vida nos dias de hoje, 2023. O atual governo ele mudou de novo essas regras, tirou aquelas regras que Bolsonaro haviam oferecido, criou uma outra regra e limitou de novo as pessoas a um condicionamento para que elas possam ter o financiamento da casa.
casa própria. E uma dessas limitações, sem sombra de dúvida, foi acabar com aquilo que qualquer pessoa, mesmo tendo imóveis em seu nome em qualquer parte do Brasil, pudesse se candidatar a um financiamento da casa própria, através do SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Nós vamos falar um pouquinho mais dele, com mais profundidade, para que você entenda. Bom, talvez você não saiba, mas eu sou corretor de imóveis e, além disso, sou também jornalista, então eu sou obrigado a ficar antenado com as informações, e dentro da corretagem de imóveis tem o CRES, sou inscrito no CRES em Minas Gerais, sob o número 046362F, ou seja, pessoa física. Então, eu tenho obrigação de me inteirar daquilo que as pessoas procuram. E como eu sou editor dos guias comercial de Varginha, de Três Pontas e de Nepomuceno, obviamente que eu tenho a obrigação de também manter, pelo menos a minha comunidade ou as comunidades pelas quais eu tenho trabalhado, bem informada. E no tocante ao Minha Casa Minha Vida, o que eu quero te dizer é que algumas limitações foram colocadas. Teve o benefício que não tinha nos antecessores, que não podia ser imóveis usados, né? Não que ele não financiaria imóvel usado, mas não poderia ser um imóvel usado que pudesse participar do programa Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes você quer fazer um financiamento imobiliário. Você pode procurar os bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, com taxas menores pelo programa Minha Casa Minha Vida, desde que a sua renda não ultrapasse muito a primeira faixa. Depois da segunda faixa e terceira faixa, você vai ter o financiamento, mas não vai ter o subsídio e nem vai ter também a possibilidade de um juros muito baixo, ou seja, você vai ter um juro próximo do mercado, que é o juro da poupança. Então isso tudo vai impactar, porque o imóvel é para pagar a longo prazo. Por essa razão é importante que você saiba disso. Então hoje, para se comprar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, você precisa ter no mínimo 3 anos de FGTS. Não necessariamente que você tenha 3 anos direto, mas que você tenha contribuído ao longo dos anos, ao longo da sua vida, no mínimo 3 anos. A outra coisa é que você precisa ter capacidade de pagamento. Então você tem que comprovar que você tem capacidade de pagamento através de registro em carteira, olerite e comprovante de renda, né? Ou seja, lá a declaração de imposto de renda. Você precisa ter também os extratos bancários, aquilo que entra o dinheiro e que sai o dinheiro, para que o gerente da Caixa, uma pessoa inteligente, não faça o financiamento para você, para poder proteger você de ficar com o nome sujo, né? Às vezes você fica com o nome sujo, achando que está tudo bem, depois você, além de não ter o nome limpo, ainda perde a casa, porque a Caixa precisa devolver os recursos para aquele que te emprestou, que na outra ponta pode até ser uma parte muito pequena sua também. Mas é interessante que a Caixa precisa fazer esse tipo de coisa. A outra coisa que é muito interessante que você saiba, para você participar, então, a sua renda no faixa 1, que é classificada ali por faixas, precisa ter em torno aproximadamente de R$ 2.600. Então, se você e a sua esposa, a família, tem uma renda de R$ 2.600, você consegue se habilitar, se candidatar a um financiamento pela Caixa Econômica Federal. Então, a renda mínima para o financiamento da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, de acordo com as regras, novas regras de 2023, é que você tem um salário familiar, uma renda familiar em torno de R$ 2.600. Eles pensaram mais ou menos que duas pessoas, marido e mulher, trabalhando, cada um ganhando um salário mínimo, então estariam aptos financeiramente para poder adquirir um imóvel dentro dessas condições. A outra coisa que é muito importante que você entenda, que o imóvel é para a vida toda. Então nós temos que programar para comprar um imóvel ao longo dos anos, né? Eu sei, eu como corretor, eu tenho visto muita gente não tem recursos nenhum, não tem nenhum centavo na poupança, a vida inteira comeu, bebeu e dormiu, gastou tudo que ganha, e o mês que vem o cara está devendo também. E aí o cara vai se candidatar a um financiamento imobiliário. E é claro, a Caixa sabe de tudo da nossa vida, né? Se você tem uma conta bancária, eles vão pedir os extratos bancários. E ali no extrato está dizendo o que você recebeu e o que saiu dali.
E ali ele atesta uma pessoa na sua condição social e econômica, quanto poderia e quanto ganharia e gastaria. Então, por isso que existe uma norma, existe uma regra, uma lei dentro do Minha Casa Minha Vida, que o imóvel não poderá ser financiado mais do que 80% do seu valor. E o restante, você precisa ter recursos próprios. Isso não significa que você vai ter que pagar a Caixa aquela entrada que ela pediu. Ela condicionou você a um certo valor de entrada. Ela vai fazer um financiamento para você de um certo valor, mas não vai fazer, às vezes, nem de 80% do imóvel. Às vezes ela vai financiar apenas 40% daquele imóvel. E os outros 60% você tem que ter recursos próprios. Isso não significa que você não consiga comprar aquele imóvel. Muitas vezes o proprietário aceita um terreno que você vai ganhar, um terreno que está em nome de terceiros, mas que te pertence. Ele aceita aquele automóvel que você tem, que já está quitado e tal. E ele às vezes aceita também uma parte que você financia ali diretamente com ele. Claro, ele vai fazer um contrato de compra e venda, um contrato de gaveta, registrado em cartório, e que vai condicionar que aquela conta que você está fazendo é referente à entrada daquele imóvel que você financiou. Porque lá na frente, você não vai conseguir tomar o imóvel da Caixa, mas quando ele quitar, você toma o imóvel dele. Ele não pagou, vai ser mais ou menos assim. Então é importante que você frisa bem isso. Então, a primeira regra que para você candidatar a um financiamento da Caixa é ter capacidade de pagamento. Por isso que você não pode financiar carro, moto, bicicleta, panela de pressão, lingerie, para depois fazer o financiamento da casa, para pedir o financiamento da casa. Para pedir o financiamento da casa, você precisa ter nome limpo, estar trabalhando, ter como comprovar a sua renda e não ter financiamento em andamento. Isso é um requisito básico, né? E as outras coisas? A Caixa vai exigir que você abra uma conta corrente lá na Caixa, o próprio correspondente Caixa Aqui, ou corretor, ou imobiliária vai providenciar tudo isso, ou a própria Caixa, tá? Depende aonde você for. A outra coisa que é muito importante, a Caixa, ela não busca o imóvel para você. Muita gente me pergunta, eu vou fazer uma carta de crédito na Caixa, ou eu vou fazer um financiamento, a Caixa me mostra o imóvel? Não, ela não te mostra o imóvel. A Caixa limitou o teu financiamento a um certo valor. Você que vai ter que dar os seus pulos, você vai correr atrás do imóvel que esteja dentro desse valor e que esse imóvel consiga ser aprovado pela Caixa. Porque ele precisa ser aprovado pelo crivo da engenharia. Não só a estrutura, mas ele precisa ter o valor de que o dono está pedindo. De repente o dono pede mais do que vale. Isso é muito comum. As pessoas pedem, ela põe ali que ela criou o cachorrinho dela, que o filho dela nasceu, viveu ali a vida inteira. Ela põe ali que ali morou o pai dela, o avô dela, e aí você vem comprar, saiu lá do Ceará, chegou aqui em Minas Gerais e foi comprar um imóvel. Só que você está pouco se lixando quem morou ali. Você quer fazer um financiamento, comprar, dar uma recapeada ali, entrar para dentro do imóvel, tomar posse do imóvel e pagar o financiamento. Só que o camarada, ele começa a querer fazer com que você pague todo aquele valor, né? Aquele valor emocional, aquele valor pessoal, sabe aquele valor de estimação? Isso é um problema seu, problema do cara que está vendendo ali, né? Você vai comprar de acordo com o que a Caixa aceitar pagar por aquele imóvel. Não é você, é a Caixa. Em média, para a Caixa liberar os recursos também daquele imóvel, em torno de 90, 120 a 180 dias. Então, quando você for comprar um imóvel, você já tem que fazer um acordo com o proprietário do imóvel que vai ser comprado pelo financiamento da Caixa e que ele precisa manter tudo o que ele está pedindo agora em até 6 meses, porque a Caixa vai demorar um bom período para poder aprovar e liberar os recursos para você, que vão ter validade para mais 6 meses. Só que quando você aponta um imóvel para a Caixa, toda a direção da Caixa ali, daquela agência, vai estar direcionada exatamente para mandar um engenheiro lá, para avaliar a estrutura, para avaliar o preço de mercado
E se você depois escolhe um outro imóvel, aí você vai ter que ir lá no correspondente Caixa aqui e mudar tudo para que ele mude tudo de novo para poder achar uma outra casa, um outro imóvel naquilo. Por isso é muito importante você ter intenção de, ao ter intenção de comprar, antes de fechar qualquer negócio, dizer que vai comprar pela Caixa, etc., você vê toda a documentação se ele está em dia, né? Por isso que contratar um corretor de imóveis para assessorar você, mesmo na compra do imóvel direto com o proprietário, é fundamental. Porque existe uma dezena de certidões que são necessárias, porque a Caixa vai pedir. É claro que são esses requisitos e alguns mais que ela vai pedir. Mas do proprietário da casa, do casal proprietário daquela casa, serão dezenas de certidões mesmo, certidões negativas de execução, execução trabalhista, certidão negativa de débito com companhia de água e luz, certidão negativa de execuções penais, se atropelou alguém, se tiver um processo na justiça, pode ter certeza que a Caixa não vai financiar aquela casa, porque aquela casa ainda poderá ser arrolada para que seja penhorada e aí pagar o prejuízo daquela pessoa. Se alguém naquela família matou alguém, teve um crime, ou pelo menos um ferimento, alguma coisa dessa natureza, e tem um advogado bom na parada, aquele imóvel poderá sim ser penhorado para pagar todas as custas que aquela pessoa tiver. Bom, eu acho que esses detalhes são importantes, mas o que é mais importante aqui? É que você entenda que para você começar, a primeira coisa que você precisa, depois disso que eu te disse, é fazer uma avaliação, que na verdade na Caixa nós chamamos de simulação. Existe um simulador da Caixa Econômica Federal, assim como de todos os bancos. E naquele simulador, ele vai pedir alguns dados para você, como por exemplo, seu CPF, sua renda, qual é o valor do imóvel que você pretende comprar, se você vai fazer parte sozinha daquela policy daquela proposta de compra, de financiamento, ou se terão outras pessoas, qual é a renda familiar, em que cidade você está, porque tudo isso vai ser critério de avaliação do valor do imóvel, do valor a ser liberado para você, do valor da entrada e do valor das parcelas. Entendeu? Bom, o meu telefone é 35 99 838 85 56. Eu vou deixar na descrição do vídeo, porque apesar de eu ter várias informações sobre ele no Guia Comercial de Varginha, sobre o financiamento imobiliário, sempre tem alguma coisa que a gente precisa falar pessoalmente. Então, se de repente você precisar de um apoio, de uma assessoria para fazer a aquisição ou a venda do seu imóvel, fala comigo, me chama no Zap, a gente vai conversar, vamos estudar o seu caso e vamos adequar a sua condição para que você tenha o financiamento por meio do Minha Casa Minha Vida aprovado. Outra coisa, eu havia dito que o financiamento base lá da faixa 1 é 2.600. Mas a Caixa financia para quem ganha mais. Então você pode até 7, 8, 9 mil reais, me parece. Eu estou falando me parece porque mudam muito as regras, mas daí para frente você pode ter um financiamento também. A única coisa que vai mudar é que não vai ser pelo programa Minha Casa Minha Vida da forma como nós estamos falando do faixa 1 e 2. Vai ser pelo SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança, onde tem uns juros diferentes, onde tem uns recursos diferentes, onde o contrato vai ser diferente. Então você não vai ganhar o subsídio e também não vai ter aquelas condições dos juros baixos. Mas, se for aprovado, se o seu perfil for aprovado, a Caixa vai liberar os recursos que podem chegar também a 80% do valor do imóvel que você pretende comprar, e aí você consegue também. Meu telefone você já sabe, vai estar na descrição do vídeo. Vou deixar também na descrição aí o simulador para que você faça a simulação do financiamento. Por que eu falo que fazer a simulação é muito importante? Porque você já vai ter na ideia, ou melhor, você vai ter uma ideia de quanto que a Caixa hipoteticamente liberaria para você. E na hora de sair procurando o imóvel, você já sabe que você precisa ter tanto de entrada, que você vai ter que pagar tanto por mês e que a Caixa vai liberar até tanto para você. Outra coisa que é muito importante
muito embora as pessoas acreditam que é só ter a entrada que você já compra. Não, você precisa, além de arrumar o imóvel, dele ser aprovado, dos proprietários dele, de você ser aprovado, é necessário que você tenha também o valor da documentação, que gira em torno de 2,5% do valor do imóvel. Isso você tem que ter recursos próprios. Não adianta pedir o financiamento esperando que eles vão liberar. Possam até ser que liberam, mas eu diria para você, você vai poder pedir um valor a mais do que vale o imóvel, pedir para que o proprietário concorde em devolver isso para você, porque vai ser depositado na conta dele, então você já corre o primeiro risco aí, né? E a outra coisa é que você vai precisar ter esse dinheiro disponível ali, porque sem esse dinheiro a Caixa não faz negócio, beleza? Então eu espero que esse vídeo te dê um clarão mais ou menos das ideias. E se for o caso e você tiver uma dúvida qualquer, fala comigo. E depois eu te peço desculpa também, primeiro porque o cenário não ficou legal. Foi um vídeo que de fato foi improvisado, então alguma coisa a gente acaba errando. E eu não vou editar o vídeo, que não é do meu costume, mas eu espero sinceramente que ele sirva como base para que você daqui para frente consiga o seu financiamento em qualquer parte do território nacional. Eu sou Daniel Dantas e jornalista e corretor de imóveis, como eu disse, inscrito no Cresce MG, sob o número 046362F, e o meu telefone eu já havia dito, vou repetir, nunca é demais, 99, o prefixo é 35, e 838-8556. Qualquer novidade, entre em contato, eu estarei aqui à sua disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.